Boa noite, boa noite. Vamos lá, pessoal. Vamos convidar o Dr. para participar. Opa, tem alguém aqui que entrou junto aqui, na verdade. Acho que é isso, né? Boa tarde. Boa tarde ou boa noite? Boa noite já, né? Boa noite, boa noite. Aí, show de bola, Lizinho. Como é que estão as coisas por aí? Tá frio aí também? Nossa senhora, não aguento. Eu gosto de frio, cara, mas esse ano já chega, né? Podia parar um pouquinho. Tá bom já, né, cara? É, tá louco. Frio e umidade junto, cara, ninguém merece. É de quebrar o alérgico, né? Coitado do alérgico em Curitiba. Puta que pariu. O alérgico sofre com as rinite, né, cara? Ah, louco, cara. Ah, vamos lá, né? Ai, 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 que Curitiba é só bacana. para os fortes. Isso é verdade, isso é verdade mesmo. Daí viajando bastante, Paulo. Tô um pouquinho, rapaz. Esse ano teve bastante coisa no primeiro semestre, agora no segundo semestre tô um pouco mais tranquilo, cara. Ah, legal. Levando aí a informação e aí o ensino para fora, para os quatro cantos da América Latina aí, né? Cara, essas viagens são muito boas porque a gente leva informação, mas também traz informação, né? A Sim, gente sim. aprende muito com a realidade dos outros, que é muito diferente da nossa aqui no Brasil. Rapaz do céu. É. A gente fala que a gente tá ruim aqui, mas os outros países às vezes estão pior do que o nosso e a gente reclama É, a mesmo. gente Daí fala reclama de assim, barriga cheia, viu, reclama de cara? barriga cheia, né? Ah, Mas faz parte, acho que, do brasileiro, né? Reclamar de tudo. Entra à sim, esquerda, tá ruim, entra à a direita, tá direita tá ruim. ruim Ah, e ninguém sai nas ruas para não, reclamar, né? Ninguém faz uma baderna para dar uma reclamada aí. não. Ah, é isso aí, pessoal. É isso aí. Então, vamos dar início. Então, daqui a pouco o pessoal já vai começar a entrar. A ideia de hoje, Paulo, é uma ideia de mais de um bate-papo, né, do que uma coisa mais regrada e uma aula em si, mas é discutir, trocar ideias sobre estratégias, né, sobre um ponto que ele é extremamente importante e às vezes ele é pouco cuidado durante o procedimento anestésico, né, que é a prevenção da hipotermia durante o procedimento anestésico, né? Então, até, sei lá, 15 anos atrás, aí 20 anos atrás, 10 anos atrás, a gente não se falava muito nisso, né? A gente também não tinha muita estratégia, a gente também não tinha muita tecnologia associada à prevenção da hipotermia inadvertida, né? Agora com Eu acho novos... assim, Robson, que a gente, quando começou a aprender a monitorar o nosso paciente, porque antigamente a gente não monitorava, né? Eu, É, durante muitos anos, eu usei estetoscópio esofágico, aumentava a frequência cardíaca, aumentava o gás, diminuía a frequência cardíaca, diminuía o gás. Isso era anestesia, né? é. Aí eu acho que a primeira coisa que a gente começou a monitorar melhor foi a hemodinâmica, né? A Uhum. pressão arterial e tudo mais. E depois eu acho que uma preocupação um pouco maior com ventilação, mas a gente não se dá conta da hipotermia, da importância que é monitorar a temperatura, né? Porque indiretamente a temperatura vai influenciar na hemodinâmica e vai influenciar na Sim, ventilação. sim, fisiologicamente, metabolicamente, como é que esse paciente vai responder quando ele Isso. está hipotérmico. Na verdade, eu acho que até a gente não, eu acho que é difícil a gente até conseguir validar estudos, né, de avaliar a absorção, né, e a metabolização de certas drogas com o paciente hipotérmico, né. Eu não sei se existe E estudos, às né, vezes porque às vezes a gente está preocupado em infundir uma norepinefrina ou fazer um bolos de efedrina, um vasopressor e tal, mas a gente não se dá conta que essas drogas, muitas vezes, para elas funcionarem melhor no o paciente, paciente tem que precisa de estar, uma temperatura adequada, né? sim, Principalmente no gato, né? Cachorro até reage um pouco melhor, mas o gato, cara, você literalmente tira ele da tomada, né? Quando você esfria um gato demais. Então a temperatura é aham. muito importante. Sim, sim, sim. Né? E a gente às vezes não toma esse cuidado e acaba não entendendo, às vezes, certas complicações durante o ato cirúrgico que pode ser decorrente dessa hipotermia, né? E às vezes até mesmo a decorrência de um procedimento mais longo vai levar a uma hipotermia mais intensa, que vai favorecer, talvez, em complicações no pós-operatório que a gente é, não se atém que a hipotermia possa ter
ajudado ou auxiliado que aquela complicação seja associada a É, isso daí. veja bem, a hipotermia mexe com o sistema cardiovascular, né, faz isquemia de miocárdio, faz hipertensão, faz taquicardia reflexa, mexe com coagulação, né, ativa toda a cascata de coagulação desse paciente, mexe com o sistema imunológico, né, paciente mais sensível à infecção no Uhum. período perioperatório, né, trans e pós, faz alteração de eletrólito, faz alteração de hormônio, né? Altera o corticoide, altera a insulina, altera o TSH, altera tudo no paciente, né? Então esse paciente ele está numa loucura ali de metabolismo que não consegue realmente se recuperar de uma cirurgia de maneira adequada. Uhum. Isso vai interferir em relação à metabolização, né? Então, a metabolização de um fármaco, normalmente, quando a gente vê ali qual é o pico plasmático, qual é o clearance da droga ali, quando a gente fala sobre isso daí, é sobre um animal rígido, né? Sobre um paciente em condição normal, fisiológica, né? E a gente não avalia que que esse clearance, que o pico plasmático, isso aí tudo pode estar alterado durante o procedimento anestésico no paciente hipotérmico, né? Exatamente. Então a gente tem que atacar, na verdade, né, a raiz do problema. Não adianta ficar jogando pá de cal por cima, né? Vasopressor e não sei o que, e bababá, quando o que o paciente precisa muitas vezes é regular melhor a sua temperatura. Então quando a gente fala assim sobre a medicação pré-anestésica, né, ou a gente estar fazendo um planejamento cirúrgico de um paciente no perioperatório, no pré-operatório, a gente já começa a ter talvez estratégias, né, que possam nos favorecer de minimizar essa perda de temperatura, né? Porque o grande problema que a gente tem, né, é entender como é que a hipotermia funciona, né? Então, o pessoal às vezes acha que a gente botando algo quente ao redor do paciente, você vai fazer com que ele ganhe temperatura, né? E não é isso, né? Ele Já tem que vi entender. saquinho com aveia, luvinha com água quente, esquentar frasco de soro. Cara, não vai adiantar. Condução, o que o pessoal tem que entender, né? Condução, ela é muito pouco efetiva quando a gente fala fisiologicamente para um paciente ganhar temperatura, né? E o paciente que, na verdade, ele sofreu um estresse e perdeu essa temperatura, né? Então, para a gente conseguir ter ganho de temperatura, a gente vai ter perda calórica, né? Para ele conseguir reverter e ganhar isso daí, mas não é através de um contato, né? A gente tem que dar condição para que esse paciente consiga aumentar a temperatura dele, né? E o grande problema da hipotermia é perda de temperatura corpórea, né? Então, imagina, a gente está aqui 38 graus e a temperatura ambiente externa, ela é uma temperatura menor. Então, quando a gente fala de hipotermia e esses conceitos que às vezes não estão bem implementados, o pessoal não conhece, né? Então, assim, a gente tem uma temperatura corpórea normal e a gente tem uma temperatura ambiente, né? O que a gente tem quando começa a ter uma anestesia, o paciente ele perde essa normorregulação de manter a temperatura e ele começa a perder temperatura para o ambiente, né? Então o ambiente está numa temperatura menor, ele está numa temperatura maior, ele perde essa regulação e ele começa a perder temperatura para o ambiente. Se a gente pensa em estratégias onde o ambiente onde esse paciente está, ela é acima da temperatura ambiente, a gente começa a favorecer com que a perda de temperatura ela seja menor também, né? Você tem que. A gente tem que se ligar, né, que o paciente perde temperatura no ambiente de quatro maneiras fundamentais. Você já comentou um pouco sobre isso, né? Mas irradiação, né? Então você não precisa ter contato com uma superfície para perder calor. Então, se Uhum. você estar num ambiente frio, uma parede gelada, uns pisos gelados, você já está perdendo temperatura, né? O contato com estruturas frias, né, com mesa de inox, por exemplo, né, que é a condução, perde mais temperatura. Cavidade aberta, evaporação, perde mais temperatura, Uhum. né? E a convecção, que é a perda normal para um ambiente frio, né? O ar frio, né? Então, sendo cirúrgico, normalmente está ali na casa dos seus 22, 24 graus, contra os 38, 37, que é a temperatura de um paciente, né? Isso Então, não mesmo. tem jeito. Um paciente no centro cirúrgico, ele vai perder temperatura.
né? Uhum. E além de toda essa perda que já é natural, ainda tem a questão que você comentou da anestesia, porque a anestesia, ela, entre aspas, assim, ela bloqueia a resposta do indivíduo frente a essas alterações, né? Então diminui o centro termorregulador está prejudicado, né, já não vai responder de maneira mais adequada. E além do que, os nossos fármacos anestésicos, a grande maioria deles são vasodilatadores. Né? Às vezes a gente faz a cepromazina numa medicação pré-anestésica, já estamos produzindo vasodilatação. Perda de calor, né? Então não tem jeito, cara. A hipotermia é um problema muito sério dentro do centro cirúrgico. E principalmente também para pacientes de pequeno porte, né? Quanto menor o porte do paciente, mais fácil ele fica de perder a temperatura, né? Porque a gente tem menos massa muscular, né? Provavelmente a perda essa capacidade de perda de temperatura ela se torna mais fácil em um animal onde tem menor volume sanguíneo, menor massa muscular, vai ser menor também a capacidade dele manter essa termorregulação, né? Então, e isso associado também, então, pacientes de pequeno porte e também procedimentos longos, né? Então, quando a gente vai. Paciente idoso, paciente magro, paciente de pequeno porte, né? O Lulu da Pomerânia, o Pinscherzinho, o Poodle, não tem muita massa muscular. E os gatos, né? Esses pacientes, eles perdem realmente mais, né, temperatura do que seria o normal para as espécies que a gente atende, né? Então, Uhum. são pacientes bem pontuais dentro da nossa rotina. Sim, e os procedimentos longos, né? Cavidade aberta, exposição de víscera por muito tempo, né? Isso aí, como você falou, vai Isso. para evaporação e vai perdendo tempo, perdendo temperatura. Aí começa a cair a temperatura, começa a cair a temperatura, aí o anestesista começa a ficar desesperado, o paciente começa a ficar mais instável, aí ele começa a acelerar o cirurgião, ó, tá descompensando aqui, acelera aí esse negócio, Vamos aí que a fila anda. porque às O vezes paciente, sai. num primeiro momento, ele perde a temperatura central para a periferia, né? Porque ele perdeu seus mecanismos de termorregulação. Depois a gente entra num segundo estágio ali, onde a perda de temperatura é maior do que a produção, porque o paciente ele não está produzindo mais calor, ele perdeu atividade muscular, ele perdeu o centro termorregulador, então ele está perdendo mais do que ele produz, e depois chega numa fase estacionária que as coisas meio que se equilibram, né? A perda fica mais ou menos igual à produção, mas o paciente já está aí numa condição de hipotermia bem grave, né, nessa Uhum. situação. É. E até alguns anos atrás, então, sei lá, uns 10 anos atrás, o acesso a tecnologias mais avançadas, né, para minimizar essa perda de temperatura, ela não era tão acessível na medicina veterinária no Brasil, né? Lá fora, né, o acesso a tecnologias mais avançadas para isso daí já é mais acessível, né? Mas vamos listar só, Paulo, para o pessoal aí, hoje, na verdade, assim, o acesso mais fácil e mais corriqueiro, né, e na verdade traz até um risco extremamente grande, né, que é a primeira estratégia quando se traz, né, qual é a tua estratégia que você usa para prevenir a perda de temperatura, né? É colchãozinho térmico, né? Então, Elétrico, né? o colchãozinho térmico elétrico que ele tem uma corrente elétrica, uma resistividade daquilo ali, né? E aquilo ali é passível, na verdade, para mim me traz muito temor isso aí, porque na verdade para mim isso aí tinha que ter em metro, alguma coisa assim, né, para poder Porque tem regular esse alguns tipo de produto, né? colchonetes térmicos desses daí que tem duas regulagens de temperatura. Ou ele está desligado, ou ele está no nível médio, ou ele está no nível alto. Mas o que, que é médio e o que, que é alto? Né? Não tem um É, termostato para dizer que ele está a 35, está a 40, está a 50 graus. Né? é. E às vezes, se ele não está regulado, ele não tem uma qualidade muito adequada, você pensa que ele está no nível médio e ele está com 70, 80 graus dentro do paciente. Né? E isso daí pode gerar uma queimadura por contato bastante severa, né? Então, Ainda mais quando lava a cavidade abdominal e o soro, né, o líquido extravasa para o colchão, né, e daí acaba sim, molhando o paciente e aí a temperatura acaba subindo ainda mais ali, porque é, a água acaba levando mais, conduzindo mais a temperatura, né, gera mais queimadura. do que o próprio pelo do animal. Isso aí é um tema bastante Exatamente. importante, né? E daí Ah, gera um estresse bastante grande, né? Então, eu não sei se você já teve experiência, a gente teve uma experiência bastante ruim, aí, uns
sei lá, uns 15 anos atrás, com uma queimadura severa, com um paciente também que foi por causa desses cobertores térmicos, né? Então, assim, hoje, eu acredito assim, que por regulamentação, hoje, se fosse a Anvisa só liberaria isso aí através de uma liberação com Inmetro, onde você tenha como regular a temperatura de maneira apropriada e tenha como ter em tempo real uma monitoração da temperatura desse colchão, porque você não tem como monitorar e nem olhar que temperatura que você está, então isso traz um risco extremamente grande, porque você não tem noção se está tendo possibilidade ou não de queimadura desse paciente, então você vai ver o problema somente depois, né? Então E ele às está vezes o lá, depois não é nem no dia seguinte, né, Robson? Às vezes esse isso ele leva depois alguns aí dias. uns dias para aparecer, né? A pele fica um pouco mais avermelhada, mas até aí tudo bem. Depois começa, né, a complicação geral, faz necrose. E é bastante complexo, né? Isso daí pode gerar um estresse extremamente grande com o paciente, com o tutor, gerar processo, né? Então, é, cuidado, né? Só o alerta que a gente abre em relação a esses tipos de equipamentos. Existe daí uma nova geração de equipamentos condutores, que daí já é um pouquinho mais avançado, que são com água, né? Então ele é um colchão que tem uma bomba, ele aquece essa água, ele passa por como se fosse uma serpentina. Isso aí talvez E a gente. funciona bacana. Só que tem um problema, né, Robson? A gente trabalha com animais que têm unha. E às vezes o Sim, gato vai lá e ele tá meio, né, estressado e com a unha é, exposta e pronto, furou, é. né? Começa a vazar água, já não funciona mais. É, porque na verdade, assim, esses tipos de cobertores, eles têm a ação primordial condutiva, porém eles acabam tendo uma convecção, né? Eles acabam gerando um calor, né? Uhum. Esse calor ele acaba esquentando. E se você cobre esse paciente, né, com o campo cirúrgico ali, né? Como ele vai estar com é uma fonte térmica, né? E a gente meio que isola aquela temperatura, né? E se a gente pegar e também tentar verificar durante o procedimento cirúrgico, né, qual é a temperatura do ar nesse invólucro de onde está o paciente fora com o ar externo, provavelmente ele vai estar um pouco acima, mas não tão efetivamente como uma convecção, como um aquecedor por ar forçado, né, que E se veja só, né, como veterinário é um ser criativo, né? Ainda mais anestesista, né? Anestesista tem umas coisas que. E, meu, você acredita que tinha uma época que a gente usava secador de cabelo por baixo do campo por baixo do cirúrgico? pano, né, Por baixo oferecendo, do né, pano, literalmente. Aí mas ligava, ficava próximo do paciente, daí tentava esquentar um pouco, daí desligava, mas você não tem um controle nenhum é, sobre isso, né? você não tem o controle sobre o fluxo, você não consegue controlar qual é a temperatura que você está escolhendo ali, né? Não, E é você totalmente, não monitora, né? é, totalmente aleatório. É. Aí a gente tinha o primeiro equipamento, um dos primeiros equipamentos que foram lançados aí foi o Bear Hugger, né? Que é um equipamento da 3M, né? Que é basicamente, para quem não conhece, são equipamentos que a gente chama, são aquecedores por ar forçado, né? Então é como se fosse um baita de um secador de cabelo, né? Ou tem um motor que vai aquecer o ar e esse ar ele é jogado, né, através de uma mangueira para dentro de um cobertor, onde esse cobertor ele infla, né, só que não infla ao ponto de conseguir manter o paciente sobre esse colchão de ar. Na verdade, o paciente vai ficar sobre a mesa, não sobre o colchão de ar. Porém, ele tem uma permeabilidade, esses colchões, né, que permite que o ar ele permeie sobre o colchão, exalando esse ar no entorno do paciente e a gente colocando então esse campo cirúrgico no entorno do paciente, a gente traz uma atmosfera ao entorno do paciente que ela é uma temperatura suprafisiológica, né? Então normalmente a gente está ali com 38, 40, 41, 43 graus, né? E vai estar, então, assim, o paciente vai estar com 38, a temperatura externa 41, 43 graus, a gente minimiza esse risco de queimadura, porém, a gente maximiza essa efetividade de minimizar a perda de temperatura, né? Então, uma A temperatura superior. irradiação e a condução, né, a gente acaba minimizando, porque está em contato com uma estrutura que está gerando calor, né, que está quente, e aquele ambiente ali, aquele microclima embaixo do campo cirúrgico, ele fica mais aquecido, né? Então, por irradiação, também o paciente acaba perdendo menos. Uhum. Essa aí é uma estratégia que a gente está falando, já adiantando, lá no transcirúrgico, né? Mas, como eu estava falando, né? Se a gente tiver já estratégias de manter o próprio setor
pré-anestésico, já com um ar-condicionado com uma temperatura já um pouco mais elevada, né? A gente já diminui esse estresse já no pré-anestésico, favorecendo já, ou favorecendo, não, minimizando essa perda de temperatura no pré-anestésico, ele já vai entrar pro centro cirúrgico, minimizando esse estresse de perda de temperatura pré-anestésica, e a gente já implementa a utilização principalmente de aquecedores por ar forçado. É onde a gente tem a maior literatura, né? Então, para quem não conhece, pessoal, esses aquecedores aí, existem algumas marcas no mercado. A TradeVet ela já traz o Warm Air, que a gente distribui isso daí exclusivamente, já faz uns anos, agora não sei agora, mas sei lá, uns Zum, 8 anos, né? zum, 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 zum. Mas já tem algum tempo que a gente vem distribuindo. A gente foi a primeira empresa a trazer esse equipamento exclusivamente para a área veterinária. Acredito que a gente tem Ó, um estou fazendo concorrente. um esforço mental aqui, mas eu acho que tem acho que uns 10 anos, né? Que o É, Warmer está no mercado brasileiro. eu acredito que é mais ou menos isso. Teria que reaver aqui as É, coisas aqui, mas já é. faz um tempinho já. É, existe até um equipamento similar no mercado, mas o que eu acho que é muito importante, o pessoal, porque assim, como o Paulo falou, né, a gente, vamos pegar um secador de cabelo. O que é importante também quando a gente pensa em ambiente cirúrgico, né? A gente tem movimentação de ar, né? E se esse ar ele tem contaminação, a gente movimenta um ar contaminado, e esse ar contaminado ele também pode ir para dentro de cavidade e pode ter uma contaminação cruzada, né? Então, exige-se que e faz necessidade que esses equipamentos também tenham módulos, né, ou até mesmo filtros específicos que vão auxiliar na filtragem do ar e minimizar a possibilidade de que esse ar que está sendo circulado dentro do centro cirúrgico ele tenha algum tipo de poluição, né? Então, por É, porque exemplo, você vê que às vezes a gente, naquela ânsia de tentar, né, criar algum mecanismo para fazer com que o paciente não perca tanta temperatura, a gente acaba gerando um outro problema, né? Então, tá tentando aquecer o paciente com um equipamento que não é o adequado para um centro cirúrgico e partícula em suspensão, depois uma infecção no pós-operatório, né? sim, e daí vem o risco maior depois que deu barato sai caro, né? Então hoje, Exatamente. quando a gente fala em equipamentos mesmo, pessoal, a gente tem que se ater muito a que segurança que esse equipamento tem, né? Então, por trás do equipamento com esse caso, por exemplo, venha ter uma falha, de uma falha no sistema que não consegue regular a temperatura. A gente, por exemplo, bota lá que eu quero que jogue a 43 graus. Por exemplo, acaba havendo algum problema onde ele não monitora ou perde essa consistência de monitorar a temperatura de 43 graus e ele acaba elevando a temperatura. O equipamento, se ele tem, por exemplo, um sensor que ele está alimentado com uma informação que se a temperatura suba acima de 45 graus, ele vai desligar, ele tem um sistema interno de alarme caso venha ter um problema. Então, tudo que a gente vem a pensar em utilizar é para a segurança do paciente e nossa, né? Então, hoje um equipamento apropriado, ele tem que ter filtro EPA, ele tem que ter algum tipo de alarme caso venha ter uma hipertemperatura, né, uma temperatura acima do normal, dele pegar e acusar um alarme e não funcionar ou dar um alarme sonoro, né? O Armé, por exemplo, ele tem uma liberação de íons negativos que vai ajudar a minimizar a chance de ter infecção nesse ar, de tornar o ar mais limpo. A gente tem chance de fazer um ciclo de luz ultravioleta antes de você utilizar para algum procedimento cirúrgico. Então, são todas as estratégias que o próprio equipamento também está trazendo para tornar ele seguro num ambiente onde ele é limpo, né? Então, esse também é um outro fator, não é somente a gente ter o fornecimento, utilizar um equipamento que tenha segurança, mas o que ele também tem por trás para trazer essa segurança de ambiente cirúrgico, né? É, porque às vezes a gente pensa só na esterilização do material cirúrgico, que foi lá pro autoclave, e, né, a seringa, a agulha, os descartáveis e tal, e às vezes está cometendo um erro básico, né, de um equipamento tentando gerar um calor, manter a temperatura do paciente, mas que está gerando um ar contaminado, né? Então isso que você Sim, falou é muito importante, você ter um mecanismo de minimizar essa infecção no transoperatório é extremamente importante. e preciso, né? E às vezes o É. pessoal não se atém assim e não entende o quão é necessário isso aí, né?
E, só que, olha, esse é um equipamento que ele é caro, né? E não é um equipamento barato. Vai gastar aí 8, 9 mil reais no equipamento. Mas, pô, eu não quero investir. Mas a gente sempre fala assim, mas você tem como ter payback disso, né? Fala assim, pô, se aumentar, quantas anestesias você faz por mês? Sei lá, faço 30 anestesias. Se aumentar Olha, 20 vou te reais, falar, hein, que se você queimar um paciente, né, o às tamanho da vezes naba que vai ser depois, né? isso, a dor de cabeça e o que você vai gastar para tratar esse paciente sem custos, né? Porque você não vai poder cobrar do tutor, né, o tratamento. Eu acho que Sim, sai mais caro, viu? muito, Nada muito, melhor muito. do que botar a cabecinha no travesseiro à noite e dormir tranquilo, fiz o meu É, melhor, né? Isso não sim, tem preço, né? pensando por esse sentido, mas às vezes o pessoal quer ter, mas como é que vai se pagar? Eu falo assim, ó, se aumentar 20 reais em cada anestesia, se faz 30 no mês, dá 600 reais que você vai aumentar em, sei lá, um ano e meio, um ano e pouco, você pagou com o equipamento, né? Então, Exatamente. não é questão de ser, de ser caro ou não, mas de como é que você vai fazer para maximizar também o teu payback do equipamento, né? Hoje, na anestesia, e você sabe disso, né, Paulo? Para você hoje oferecer um serviço de ponta, pô, se você for comprar tudo que você quer, você não consegue, às vezes, reverter tudo, né? Mas é interessante que, às vezes, que seja possível que Mas eu acho que a você. partir do momento também, Robson, que você começa a trabalhar num centro cirúrgico mais equipado, você começa a ter mais resultado. E esse resultado, ele sai boca a boca na rua, né? Pô, levei Sim. meu cachorrinho lá, saiu, nossa, saiu abanando o rabo, já tá... Não, levei numa outra clínica, meu, levou um dia para acordar, só acordou no dia. A gente escuta esse tipo de história, né, Robson? Então, Uhum. então, prestar um serviço com mais qualidade, uma recuperação pós-operatória mais adequada, isso sai boca a boca. Ai, mas aonde que você levou para castrar, então? Ah, levei na clínica tal. Ah, então também vou levar lá. Então, às vezes você não ganha, né, numa anestesia, mas você ganha no giro que você está tendo de mais clientes no ambiente que você está trabalhando. Sim, 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 com certeza, com certeza. Não tem preço isso daí, né? Então, E às vezes, olha, Robson, como a gente escuta história de paciente que tem retorno anestésico lento, e ai, porque eu tenho medo da anestesia, porque sofre, no lugar não sei aonde, demorou não sei quanto tempo para acordar, e às vezes é um manejo básico de temperatura, né? fármacos às vezes inapropriados, né? Combinações anestésicas Isso. inadequadas, né? Às vezes excesso de droga, cálculos inadequados, associações inadequadas, né? Estratégias inapropriadas em relação a minimizar a hipotermia, né? Tudo isso daí vai fazer com que o paciente realmente leve mais tempo para voltar da anestesia, né? Mas esse é somente um ponto, né, Paulo, quando a gente fala em hipotermia, né? E o paciente realmente se estender num procedimento anestésico mais longo, levar mais tempo também para retornar da anestesia, porque vai alterar fisiologicamente a metabolização dessa droga desse paciente, ele vai sofrer mais para sofrer não, mas a metabolização vai ser diferente dessa droga. Mas isso também vai interferir em relação à resposta cirúrgica, né? A gente sabe que um paciente que teve um estresse anestésico, que teve alterações metabólicas durante o procedimento anestésico, vai impactar no resultado pós-cirúrgico, né? Em relação a tempo de cicatrização, em relação à recuperação do próprio procedimento cirúrgico em si, né? Então não é somente do paciente voltar da anestesia, né? Mas o resultado também em relação ao próprio procedimento cirúrgico em si, né? E às vezes o pessoal não se E essa, atém a isso essa daí, né? ferramenta, ela te permite também um manejo pós-cirúrgico, né? Porque também não é só Também. tirar o paciente da mesa e colocar lá na gaiolinha, né? E deixar lá, né? Vou para casa, às vezes não tem nem internação, né? Então é importante se cuidar essa continuidade no tratamento, né? Então, se a Uhum. gente está detectando uma hipotermia no transoperatório, a gente está tentando controlar essa temperatura no transoperatório, mas ainda não estabilizou, esse cuidado, né, tem que ser mantido no pós. E aí a gente consegue instalar esse equipamento, né, num ambiente de internação para poder manter a temperatura, né, o local desse paciente mais adequado e manter a qualidade de Favorecer. recuperação. Exatamente. Sim, com certeza. E me diga uma coisa, além dessas estratégias aí, Paulo, o que que você tem usado ainda para esses pacientinhos aí de pequeno porte aí?
a história da luvinha nos pacientinhos. É. Então, encher luva de procedimento com água quente, colocar em volta, Não, eu acho aquelas que é. luvinhas que você bota nas mãozinhas dos pacientes Então, e mesmo. agora recente saiu um trabalho, se não me engano, no JAVMA, sobre felinos, que são, né, candidatos grandes aí à hipotermia. E eles compararam, um estudo comparando uma população de pacientes submetidos à cirurgia sem esse cuidado, né, de extremidades e um grupo de pacientes com esse cuidado. E os gatos que a gente mantém luvinha ou alguma uma atadura, alguma coisa nos membros, ajuda a prevenir a perda de temperatura também. Aí, Então, mais uma estratégia. aqui às vezes a gente já começa esse cuidado já no pré-cirúrgico, né? Às vezes Aí, quando ó. o paciente chega para internação, nós estamos lá no ar-condicionado a 18 graus, né? Então, às vezes já dá uma climatizada no ambiente no pré-cirúrgico, né? Para ele já entrar com uma perda diminuída, para a gente poder manter melhor no trans, Uhum, né? uhum. Isso aí é importante. E fluidoterapia aquecida, Paulo. Então, o pessoal compra um aquecedor de soro, que é uma bolsinha, e coloca o frasco do Ringer lactato dentro dessa bolsinha e liga na tomada. E aí faz uma fluidoterapia de 2 ml por hora. É, Até descer o equipo inteiro e chegar no paciente em Curitiba, já voltou ao normal, já tá gelado já. gelou, cara. É a mesma coisa que tirar da geladeira o soro. Então, esses É, aquecedores, eu acho que não funciona nada, né? Não sei se você é. concorda comigo, mas a gente aqui Existe, não. existe alguns mais novos que eles são como se fossem placa de cerâmica, que ele Uma tem como se fosse serpentina, né? um S no meio, né? A gente Isso. sempre vai recomendar para deixar o mais próximo possível daí do paciente, porque senão ele vai perder, ele vai Exatamente. perder temperatura no longo Isso, aí eu acho que é um pouco mais eficiente, mas é, colocar lá dentro da bolsinha, lá em cima, né, no fluido, não vai É, adiantar. Mais mas eu próximo não do sei até que paciente, ponto isso daí também vai trazer um benefício versus a frequência da fluido, né? Então, se a gente botar teria que ter uma quantidade de fluido muito grande, né? Para a gente, ou na verdade, assim, entender que na vazão que a gente está fazendo ali, que impacto vai ter uma temperatura ambiente, a né? gente sabe que aquecer o paciente de dentro para fora também é uma estratégia, né? Pô, Uhum. tomar uma sopinha quente, você sabe que dá um calor bacana, né? Então, às vezes, na terapia intensiva, às vezes algumas pessoas recomendam, né? Colocar soro aquecido no estômago, ou fazer uma lavagem, Sim, né, intestinal com soro aquecido. Então, a fluido que entra no paciente também é uma estratégia para aquecer. Mas tem que tomar muito cuidado, porque qual é a temperatura que você está colocando esse soro para dentro do sim, paciente, né? sim, 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 Às vezes você sim. vai cozinhar o sangue do paciente com um soro, né, muito quente. É um cuidado que também deve ser tomado, né? Ah, É, não bota lá o fisiológico dentro do micro-ondas lá, porque eu preciso é, lavar essa cavidade aqui. Aí tá bom, mas tá quantos graus? Não, não, tá de boa. é assim mesmo, É isso. igual testar uma madeirinha, né? Botar na mão, não, Isso, não. Tá isso. boa, manda bala. Então tem que tomar cuidado com isso daí Eu também, né? acho Pra que evitar queimadura. pô, Robson, eu tô no mercado de trabalho há quase 30 anos, cara, e eu consegui acompanhar nesses últimos tempos como a gente está evoluindo. Puta, é muito Como bacana a isso, né, gente Paulo? era amador, rapaz do céu, era É, tudo, né? Tudo nas coxas. mas era Esterilização muito de como. material em É. forno, não era forno de cozinha, cara. Esterilizava Mas é um pouco material. do que você deve, o que eu, pelo menos eu também tive a experiência de ir para um pouco para América Latina, assim, a gente vê, principalmente, a gente tem acesso a alguns colegas que estão realmente indo nesse caminho também, mas a gente vê ainda muita coisa ainda arcaica, né? A gente ainda vê alguns colegas, às vezes, trabalhando ainda de maneira mais precária, assim dizendo, mas às vezes é por falta de investimento, ou até mesmo falta de capital para poder investir, mas como você falou assim, né, é muito bom a gente ver aonde a gente está chegando, né? E ver que a gente hoje no Brasil a gente não deve nada ao que os caras fazem na gringa lá Não, fora. Robson, e assim, ó, se a Nada. gente, na nossa rotina, se a gente quer resultado, né, que os nossos pacientes se recuperem da doença, da cirurgia, a gente tem que investir, não tem como, né? Fazer com Uhum. prego e martelo uma cirurgia, uma anestesia, não é mais possível, né? O resultado não vai ser bom, né? Sim.
Por que que não, não é que não morre, né? Mas por que que é difícil morrer num sírio-libanês e por que que é fácil morrer no, né, no SUS, vamos dizer assim, entre aspas, né? Então tem uma diferença, né? Então se Sim. você trabalha num centro cirúrgico mais equipado, toma todo esse cuidado perioperatório, certamente teu resultado vai ser melhor. E se o seu resultado é melhor, mais pacientes na sua carta de clientes, né? Eu acho que é mais ou menos por aí que funciona. Na verdade, tudo agrega, né? Se você agrega um serviço de qualidade, oferecendo equipamentos de ponta e trazendo resultados, eu acho que tudo ele vem em conjunto, né? Não tem como você oferecer um serviço de qualidade, oferecer resultado e você não conseguir ter clientela, né? Eu acho que hoje a lei da atração ela é muito visível na veterinária, principalmente hoje nesses tempos de mídias sociais, né? Onde é muito fácil você demonstrar através das mídias sociais um serviço de qualidade, né? Você demonstrar que você tem um cuidado em relação ao manejo da temperatura, que você tem um cuidado em relação a como é que você faz a infusão de um paciente, como é que você monitora um paciente, como é que você faz um bloqueio anestésico de um paciente, né? Então, eu acho que tudo agrega ao teu serviço e hoje as próprias mídias sociais são é um portfólio, né, do teu serviço, né, e mostra o quão capacitado você É, né? e o pessoal agora, né, a gente está muito aí na era da anestesia total intravenosa, né? Ela tomou né, uma proporção muito grande, é uma anestesia que nos abre muitas possibilidades. Mas como é que a gente faz a anestesia total intravenosa, Robson? Contando gota de propofol no equipo? Não, Tem que não. ter bomba de infusão, né? Então eu acho que o manejo da temperatura é a mesma coisa, né? A gente tem que parar de ser amador e trabalhar com esses paliativos aí que na verdade não servem para nada e a gente tem que, né, começar a prestar um pouco mais de atenção nesses parâmetros aí que são muito importantes. Sim, e cada vez que a gente se especializa mais em uma determinada área, né, mais a gente tem demandas em relação a essas novas tecnologias e mais brinquedos a gente tem, né? Então, É, a gente sai do PlayStation ali, isso, dos a minha esposa negócios. sempre fala que a diferença entre homens e meninos é o preço dos brinquedos. É, A gente vai ficando velho, a gente quer brinquedo mais legal. e às vezes não é um só, né, do mesmo. Às vezes, precisa ter dois, mas tem diferença, não é Sim. que tem diferença que isso aqui faz um negocinho assim, assim, mas só isso. Não, mas ó, isso aí tem uma baita diferença. Não, não, mas É, ó, não. E às vezes elas não entendem, né? Então, eu acho que é muito bacana, assim. Então, assim, tanto a parte da cirurgia como da parte da anestesia, conforme a gente se adentra ou se aprofunda em oferecer um serviço mais capacitado, mais novas tecnologias a gente tem, né? E mais equipamentos a gente tem, e maior também vai ser os nossos custos para poder oferecer isso daí também. Mas de e além contrapartida, da, que nem eu comentei, né? Da era que a gente precisava ficar criando alternativas, né, para tentar reduzir o custo e fazer alguma coisa pelo nosso paciente. Aí depois a gente passou para a era de começar a comprar equipamentos da linha humana. Só que sim, nem tudo da linha humana está adaptado para a nossa realidade, né? E que uhum, bom ver que agora a gente já está na era de que nós temos equipamentos e equipamentos produtos para específicos, os né? nossos pacientes, Ah, é né? muito bom, né? É É. muito bom. E eu acho que outra coisa que, na verdade, é melhor ainda nisso, assim, e eu me ponho de cara a tapa nisso também, é que a gente precisa de pessoas que enfrentem isso daí, né, Paulo? Porque hoje é o que eu falo para todo mundo, né? Infelizmente, ou felizmente, né? Felizmente de um lado e felizmente do outro, né? Assim, o Brasil, ele não é suficiente em tecnologia, né? Então, assim, a gente não é um polo de suficiência e, na verdade, grande parte dos países não são, né? Então, grande parte dos equipamentos, produtos, vem de outros países, né? China, Estados Unidos, alguma coisa E da aí Europa, né? tem custo de importação, tem imposto que você tem que pagar para esse produto entrar dentro do Brasil. O Poderia ser custo. mais barato, né, se a gente tivesse um investimento, né, um apoio maior de quem está acima da gente, né? Sim, infelizmente, na verdade, a gente vê algumas condições mais apropriadas para produtos que são destinados à área médica. Infelizmente, para a área veterinária, a gente não tem nenhum subsídio ainda, né? Então, só que é ruim, a gente não consegue, não tem como e com quem brigar, né? Infelizmente, a gente é meio órfão também disso, então é um outro vácuo que a gente fica na área veterinária, que a gente não tem uma legislação, não tem uma regulamentação em relação a esse tipo de equipamentos, então. É, é, não tem nivelação de produto, então hoje empresas amadoras que querem entrar no mercado e lançar equipamentos que não têm ou não tragam nenhum tipo de segurança, ela é
possível, né? Como você pode ver, essas mantas térmicas, né, que não trazem nenhuma segurança para o paciente ou nenhuma. Entra no É, mercado e pronto, né? Então não tem uma regulação nenhuma. Então a gente tem um Ministério da Agricultura que não traz nenhuma regulação. A gente tem o Brasil ele não é suficiente nisso e a gente precisa ter pessoas que realmente consigam trazer, né, esses equipamentos e produtos de fora, que tenham esse network, né? Então hoje eu tenho até como missão, né? Hoje eu milito pela medicina veterinária, não somente no Brasil, mas a nível mundial, né? Eu quero ver a medicina veterinária melhorar no mundo inteiro, não somente no Brasil, mas a gente sempre está de olho em relação ao que está acontecendo fora para conseguir trazer essa realidade para o Brasil e diminuir cada vez mais esse gap, né? Então, antes a gente olhava para fora, né? Sempre vislumbrava que os Estados Unidos tinha isso e que eles tinham é, acesso, né? Então, hoje, quando a gente começa a ter então esse mercado internacional, começa a ter esse comércio exterior, começa a trabalhar mais e a gente começa a ver que empresas lá de fora começam a desenvolver e produzir equipamentos específicos para a área veterinária, entender que o cão não é um ser humano pequeno, né? É que o cão e o gato eles têm necessidades específicas, que eles têm especificidades que são necessárias tomadas em conta, né? E em grande parte equipamentos, né? Então hoje um dos equipamentos que a gente briga e hoje por exemplo, monitoração de pressão sanguínea, fugindo um pouco do foco da live, né? Mas hoje a gente pega equipamentos que são tabulados e fabricados para a área humana, né, de verificação de pressão sanguínea, e a gente quer usar para animais que são de extremamente pequeno porte, que não tem validação para isso dali, né? Então, não, ou vai aferir a pressão sanguínea do paciente com um equipamento que é de uso humano, e vai lá e faz uma é, o, aferição o de uma troço tá hipotensão, uma calibrado para hipertensão. um ser humano de 70, 80, 90 quilos. Aí você quer pôr num gato de 2 quilos e quer que o troço leia. Não vai ler. Aí o paciente está hipertenso ou hipotenso, daí a gente vai lá e recomenda um tratamento ou diagnostica com uma determinada doença baseado num equipamento que ele não tem validação para aquilo, né? Então, Exatamente. então todo mundo, né? Então, assim, se a gente hoje tem, hoje a gente sai de uma fase onde a gente tinha que improvisar porque a gente era obrigado, porque era o que a gente tinha. Entre não ter nenhuma informação e ter uma informação, já é É, melhor, né? é, Agora, ter uma informação e ter uma informação sim, fidedigna, válida, é muito melhor, com é certeza. totalmente diferente, né? Então Totalmente hoje diferente. a gente está em 2025, a gente tem acesso a equipamentos de ponta, né? A gente tem produtos específicos, então a tal da gambiarra, né? A gente não tem mais espaço para isso, né? Hoje o Não tem mercado, mais espaço porque o nosso cliente está cada vez mais sim, mais exigente. exigente, É, mais é, exigente. Hoje a gente tem chat GPT, hoje o cara vem na consulta, o cara tá gravando, o cara vai isso. botar aquele áudio inteiro no chat GPT, o cara vai falar assim, qual é o ponto forte, qual é o ponto fraco disso daqui, e o que que é isso aqui, isso aqui, isso aqui. O que ele tá usando aqui é verdade, então a gente também tem que se resguardar em relação ao que a gente precisa prevenir, precisa ter informação, mas principalmente também no que tange a oferecer um serviço de ponta, né, de não improvisar mais, de tentar fazer oferecer o que tem de melhor, né? É, exatamente. Acho que a gente tem que procurar evoluir sempre, né? A gente não consegue parar mais, né, Robson? Pronto, Não, cheguei aqui, já tô no não, é pico da constante, montanha. né, Paulo? Não, É não. constante, né? Porque tá constantemente uma Jesus tecnologia amado, como que nova, pode, né, cara? É é, diário, assim, todo dia, cara. é uma Volta a bola de ter. neve, cara. Todo dia É um tem trabalho novidade. novo, é uma droga nova, é um É, estudo novo, é uma possibilidade nova, são equipamentos novos, são dispositivos novos. Hoje o cara que não que para e não se atualiza e não adquire equipamentos novos vai ficar para trás e é. não vai, não adianta Parou do no cara reclamar, tempo, né? exatamente. Porque, né? Porque daí a veterinária não dá dinheiro, que não sei. Não, não é isso, né? A- Não, Graças a Deus a gente tem, né, um nicho de mercado aí que assim a gente consegue viver muito bem, né? Só que para viver muito bem é muito esforço, né? Muita transpiração e estudo e equipamento, senão não rola mesmo. é uma constante evolução, né? É É, isso aí. Mas daí deixando, voltando pro tópico aqui também da aula, para quem está assistindo agora, ou para quem também está assistindo depois, quem quiser daí manda uma mensagem para a gente aqui, ou para mim, ou para o Paulo no direct aqui.
A gente tem alguns artigos que falam sobre essas estratégias que a gente pode estar utilizando para minimizar a hipotermia inadvertida, principalmente quando a gente fala dos aquecedores por ar forçado, onde a gente tem grandes evidências que isso daí realmente ele é muito mais efetivo que as outras estratégias, né? Depois eu quero que você me encaminhe também esse trabalho aí também das luvinhas aí também para poder Uhum. estar encaminhando para quem solicitar para a gente, né? Isso daí caiu a luz aqui. Opa, Pera aí. mas você fica bem no escuro assim, viu? Oi, gente do céu. Quem Pô, sabe faz ao vivo, como diria o Faustão, né, cara? nossa, agora aqui, Jesus amado. Eu não tenho nem. Não aparece nem a cara aqui mais, aqui, ó. Tô tendo que ir na janela aqui para aparecer aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Não tem que achar uma lanterna agora aqui pra gente finalizar a live aqui. Pera aí, deixa eu. Live à luz de velas, hein? Quem diria que romântico, hein, Olha, Robson? Aí. aqui, ó. Caraca, velho. Onde aconteceu isso aqui? Você não perdeu a conexão na internet? Não, ainda. Não, foi pro Não. 5G aqui. Tranquilo. Nossa senhora. Caramba, olha só isso daí. Isso daí tem que improvisar, mas tamo aí, tamo aí. E é isso aí, né, Paulo? Então, o que é mais importante o pessoal entender, então? Que os cães e gatos não regulam bem a temperatura durante procedimentos anestésicos. Cães e gatos, principalmente de pequeno porte, eles principalmente não regulam melhor, pior ainda isso daí, então é neles que a gente precisa se ater a essas estratégias, né? Cuidar com procedimentos mais longos e com cavidade aberta por muito tempo, né? Que vai Odonto, perder né? Ressaltar aqui a odonto. odontologia, que às vezes é 3, 4 horas com a cabeça toda molhada com aquele líquido, né? Então a perda de temperatura é muito, muito grande. Sim, sim. Aí, nesse caso, o Armera a gente não usa por baixo, normalmente a gente usa por cima, que daí o ar Isso, vai jogar por baixo e faz também a camarazinha ali. exatamente. Mas isso daí é importante, muito importante o pessoal ressaltar. Utilizar, então, essas estratégias das luvinhas, pensar em a gente criar estratégias para, já no pré-anestésico, a gente aumentar a temperatura do É, já ambiente. diminuiu o estresse térmico, né? Não deixar um pré-operatório com 18 graus, que realmente o paciente já vai entrar gelado no centro cirúrgico, né? E vai perder muito Sim. mais ainda. É. Tudo isso aí é estratégia que a gente fala, e por isso que vem o nome, né, de inadvertida. Por que é inadvertida, né? Porque não, a gente diretamente a gente não consegue interferir nisso, porém indiretamente a gente consegue interferir, né? Por isso que é chamado de hipotermia inadvertida, né? Que a gente causa pela anestesia essa perda da capacidade da normorregulação da temperatura, né? Então por isso que se chama hipotermia inadvertida, né? Então, se a gente se adverte de e toma estratégias necessárias, a gente consegue minimizar isso daí, né? É, lembrar que o nosso objetivo é tirar um paciente com uma. Porque o paciente vai perder. Dificilmente um paciente ganha temperatura num transoperatório, né? Então ele já é uma guerra que a gente já tem que entrar sabendo que nós vamos, né, perder. Uhum. Mas não podemos perder mais do que 2 graus de temperatura no nosso paciente. Entrou com trinta e Sim, oito, tem que sair com 36 no máximo. Se o seu paciente está perdendo mais do que 2 graus de temperatura no transoperatório, alguma coisa está errada. Não é? e aí a outra coisa que às vezes o pessoal também não faz, né, Paulo, é medir a temperatura do paciente antes da medicação pré-anestésica, É, né? porque É quanto, quanto, avaliar quanto que ele entrou para momento. saber quanto que ele perdeu, né? É. Ah, tá com tanto, tá bom, mas É, momento zero, né? E a gente tem uma escala, né? Tipo, talvez até assim, naquela escala anestésica ali, né? Em relação à parte do tempo, né? O pessoal monitora qual é o tempo zero, temperatura, e conforme vai passando ali, isso. uma das monitorações, a temperatura. E É, você observar através de um gráfico como é que está evoluindo essa temperatura, né? exatamente. É sinal vital, né? Às vezes a gente fica atrás lá da Sim, só da respiração, frequência cardíaca, respiratória, o Isso, isso, eletrocardiograma e pressão, isso. e É, esquece que a e esquece a temperatura ela é temperatura. extremamente importante, né? É, Ele é tão importante quanto, por isso chama sinal vital, né? exatamente. Fechou. Então, é, então é uma das considerações que a gente está tendo aí nessa live aí para o pessoal se ater. Então essa live vai ficar gravada, o pessoal
ver ela depois. Então, na verdade, assim, não tem nenhum segredo o que a gente está trazendo aqui. Na verdade, é só ressaltando certos tópicos que estão aí já, né? Mas lembrando de que o quão importante é isso aí a gente tomar cuidado, né? E às vezes o São pessoal. conceitos básicos, né? Não é nenhuma novidade, né? Tudo que a gente falou aqui, mas são conceitos básicos que às vezes passa despercebido mesmo, né? Às vezes na correria do dia a dia, enfim, né? E acaba não se atentando, né? Que um pacientinho pequeno perde mais temperatura, o gato é mais sensível, o idoso, o filhote, né? Então tem que tomar um pouco É, mais de cuidado nesses pacientes especiais. daí eu sempre pergunto assim, né? Porque o pessoal sempre questiona, porra, mas quase 9 mil, né? 8 mil, não sei quanto tá hoje, acho que R$ 8.500, uma coisa assim, mas eu pergunto assim, ó, você nunca, mas nunca vai ver na vida uma pessoa arrependida de comprar um Bear Hugger, um Warm Air da vida. Eu nunca vi. Né? Mas É, e aí, valeu? Cara, cada centavo, Robson, vale. cada centavo. Então, assim, num primeiro momento espanta um pouco, né? Mas eu acho que tem que entender assim quão efetivo Assusta, né? eles. Mas é que a É, nossa realidade de anestesistas é isso daí. Você quer fazer uma anestesia é, total intravenosa? Quanto tá cada bomba de infusão? É 5, 6 mil. Então, para ter é, duas bombas já é 12, né? E aí é. você faz uma ativa de 4 horas e o paciente sai hipotérmico. Então não tem como. Daí, tentou. É, tenho bombas de Então, infusão, mas o seu paciente não está bem anestesiado, porque ele está saindo é, flutuando. ele é um serviço completo. Então, assim, hoje eu vejo como o anestesista ele ter que investir, né, hoje, em pelo menos duas, três bombas de infusão, né, de pelo menos ter um aparelho de ultrassom, é, esses portátilzinhos, né, um aquecedor por ar forçado e um Doppler bom. Né, eu acho que seria o mínimo aí que ele teria que ter para Olha, poder estar. se eu estivesse começando hoje, bomba de Diz um infusão, combo aí. monitor, e É eu o acho que o monitor, também esqueci ultrassom eu mesmo. deixaria mais para frente, apesar de eu Mais ser pra fã da frente. anestesia regional, né? E o É, ultrassom ter outras aplicabilidades, mas eu acho que uma anestesia bem conduzida, a temperatura tem que vir também, né? sim, Antes de como tudo isso. primordial. Sim, sim, de Isso, manejo, e Hã? aquilo ali é só um facilitador para poder oferecer um Exatamente. bloqueio anestésico, né? É, é. Mas é que daí você vai agregando, né? Então, assim, você oferece o serviço de ponta, você vai tendo os brinquedinhos ali, O investimento é constante, não tem como. mas por ordem, como você falou, né? Então, assim, tendo sempre que buscar onde que você quer chegar, né? De buscar a excelência no serviço, né? Então, Isso, entender que isso aí é investimento, né? Investimento. isso aí. Mas show de bola, eu acho que o que tinha para a gente discutir, assim, é isso aí. Eu tô aqui, a luz de lanterna agora, aqui, mas tá bom. Tá valendo, tá Mas valendo. tranquilo. É isso daí. Eu acho que o que tinha para a gente trazer de informação era isso daí. O importante é que isso daí também fique gravado depois e quem queira também tá acessando esse material aí também para poder estar assistindo. Isso daí é muito bacana, é extremamente importante e não é algo que é atual, né? É algo que já está presente na nossa rotina no dia a dia. Ele só está, na verdade, um pouco mais não que seja talvez em evidência, porque daí a gente começa a ter os estudos sendo publicados e demonstrando que realmente essas estratégias, que realmente existem maneiras mais efetivas que outras, né? Que às vezes o pessoal acaba não se atendo e que é importante a gente trazer isso e às vezes o pessoal e eu vejo assim e o que não que me deixa triste assim, mas a gente tem hoje, a gente faz cursos de cirurgia e vem gente do Brasil inteiro, e a grande maioria dos cursos são cirurgiões assim que são mais são referências, assim, tendem a ser do nível um pouco maior ali, né? E tem muitos colegas que vêm, a gente demonstra ali na prática ali, e tem muitos que nunca tinham visto na vida, né? Uhum. Então, assim, o Brasil é um país de tamanho continental, às vezes tem muito dentro da universidade que o pessoal sai de dentro da universidade e não vê isso aí de dentro da universidade, então, assim, um aquecedor por ar forçado para mim, para ti, né, é algo que é corriqueiro e é normal porque a gente conhece. Mas Uhum. às vezes tem gente que saiu de uma universidade que aquilo ali não tinha, não é uma rotina que ele vê no Não dia a dia sabe e que o ele nunca recurso viu. está disponível, né? Que ele existe e que está aí para. E nem quanto benéfico ele é. É, Nem, é, nem fala assim, caraca, eu não sabia disso, que ele tem tudo é, isso aí de benefício. Cara, tem, caramba. Então, assim, pra gente é algo tão trivial, né? A gente é. conversando sobre uma coisa que ele que tá aí, que tá acessível, tudo, porém, tem muita gente que nem conhece, né? Então,
é importante conhecer, saber, entender todos os benefícios e quem precisar depois aí manda uma mensagem para a gente pelo direct, a gente encaminha literatura de apoio para isso daí. Mas mais Isso uma aí. vez aí, obrigado pela parceria, Paulo, Eu que de agradeço. conseguir no meio da tua agenda atribulada aí conseguir ter um tempinho para a gente poder conversar sobre esse tema tão importante, né? Eu sempre ressalto assim que a gente tem uma parceria bastante grande, um conhecimento já de vivência, né? A admiração pelo teu trabalho é de longa data, assim, a gente já conhece já faz bastante tempo, então obrigado mesmo pela parceria, é um orgulho de estar tendo essa parceria contigo aí, tamo junto sempre, precisando de qualquer Tamo coisa, junto. tamo aí, e é Valeu, isso aí, vamos fazer essa medicina veterinária evoluir cada vez mais. sempre. Valeu, guri, grande Valeu, abraço, um abraço para todos, boa abraço, boa noite. noite para todo mundo aí. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Bom, era isso aí então, pessoal, boa noite a todos, a luz e velas aqui, ó. Então, fui, eu só tenho que saber agora como é que salva isso aqui, vamos ver.